E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui para falar com vocês sobre a questão do iluminismo do século XVIII, que aconteceu na Europa. Esse movimento iluminista, então, ele buscava renovar a sociedade, buscava mudanças na sociedade, buscava reformas na sociedade. Então, vamos ver alguns aspectos sobre isso, tá? Vamos partir, então, da origem. Ele foi muito influenciado pelo movimento lá do Renascimento. Então, o Renascimento representa aquele período da Idade Moderna, pós-medieval ali, onde a ciência se desenvolveu, onde a arte se desenvolveu, onde a razão se desenvolveu bastante. Então, a ideia de que a sociedade deveria ser regida pela ciência foi o movimento, então, do Renascimento. E esse movimento do Renascimento, então, influenciaram os iluministas, então, tá? Algumas pessoas ligadas ao Renascimento da época, então, foram importantes, tá? O René Descartes, então, escreveu um livro chamado O Discurso do Método, onde ele, então, lançou as bases do método científico, aquilo como a gente conhece como ciência. O John Locke, ligado ao liberalismo, então, afirmava que o ser humano possuía direitos naturais, como a liberdade, a vida e a propriedade privada. E o Isaac Newton, então, ligada à ciência também do século XVII. Tá? Então, essas pessoas influenciaram depois os iluministas do século XVIII. Então, foi o movimento intelectual do século XVIII. Os iluministas faziam oposição ao absolutismo, porque o absolutismo era uma forma política de centralização do poder nas mãos de uma pessoa só, e isso os iluministas eram contra. A Igreja Católica também, algumas ideias ligadas à Igreja, a Igreja lançava algumas ideias na sociedade e os iluministas diziam que não tinham comprovação científica, então por isso a Igreja foi muito criticada na época, tá? O mercantilismo como um sistema econômico, porque o rei colocava muitas taxas em cima dos comerciantes, muitos tributos em cima dos comerciantes, então a burguesia começou também a ir contra esse sistema mercantilista, tá? A sociedade estamental, lembrando que havia 3 estamentos principais, o clero, a nobreza e o terceiro estado. Então era uma sociedade bem desigual, o clero e a nobreza não pagavam impostos, tinham enormes privilégios, e o terceiro estado, que era a base da sociedade, composta por comerciantes, artesãos, agricultores, tinham que pagar impostos, uma série de impostos, tá? Então, na verdade, sustentavam essas 2 camadas sociais privilegiadas. Então aqui a gente vê a imagem disso, né? Representando então o terceiro estado, levando nas costas o clero e a nobreza. Também o estamento, ele existe outro nome para o estamento, também é chamado de ordem ou estado. Então a gente pode dizer que havia na época 3 estamentos, 3 ordens ou 3 estados. Então era uma nomenclatura utilizada então pela história, tá? A enciclopédia, então, foi o conjunto de obras, conjunto de livros organizados pelo Diderot e o D'Alembert, então, onde uma série de pessoas ligadas a várias áreas do conhecimento desenvolveram, então, as propostas de mudança na sociedade. Então, havia ideias políticas, ideias da economia, ideias ligadas à filosofia, no campo econômico, propondo, então, essas mudanças na sociedade. Então, cada pessoa cada intelectual ligado à sua área contribuiu para desenvolver então a enciclopédia, tá? Então, um conjunto de livros de várias áreas do conhecimento e que serviu como meio de comunicação para desenvolver, para espalhar, para divulgar as ideias iluministas na Europa. Aqui o Montesquieu então propõe a divisão do poder em 3, lembrando que era então o absolutismo centralizador. Inclusive o rei Luís XIV dizia, né, o Estado sou eu, afirmando que as leis estavam em suas mãos, a economia também, a cultura, a política, tudo estava nas mãos do rei absolutista. Então Montesquieu propôs então a divisão do poder em 3, o executivo, o legislativo e o judiciário. E utilizamos isso ainda hoje, né, por exemplo, no Brasil. O executivo no âmbito nacional é o presidente, no âmbito estadual o governador, e no âmbito municipal o prefeito.
O legislativo, no âmbito nacional, é o Senado e os deputados federais. No âmbito do Estado, são os deputados estaduais. E no âmbito municipal, são os vereadores, tá? E o judiciário é todo o corpo de juízes, desembargadores, promotores, advogados, pessoas ligadas, então, ao meio judiciário, tá? O Jean-Jacques Rousseau foi um cara que trabalhou a questão do contrato social. Ele dizia, então, que a sociedade deveria ser organizada através de uma instituição chamada Estado, o Estado. Então, a criação do Estado. O contrato social trabalha isso. Então, é um acordo coletivo onde as pessoas criaram a ideia de ter uma instituição que organizasse a sociedade. Então, antes da existência do Estado, havia uma situação de insegurança, uma situação da lei do mais forte, onde estaria prevalecendo, então, o estado de natureza. Nessa situação de insegurança, as pessoas viram que deveriam acabar isso. Então, criaram o Estado, né, através desse acordo coletivo que é o contrato social. Então agora o Estado ele tem o poder legítimo de punir as pessoas que estão fora das regras que ele criou, das leis que ele criou. Então, por exemplo, se alguém comete um crime, o Estado tem o dever, né, e o direito também legítimo de punir essa pessoa. Então a ideia seria do contrato social da criação do Estado dentro da sociedade, tá? As mulheres na sociedade iluminista, então nós tivemos a Mary Wollstonecraft, a Emily du Châtelet e a Maria Gaetana Agnese, tá? Então lutaram pela participação da mulher na educação, na política. A Emily du Châtelet ali trabalhou a questão no campo científico, a Maria Gaetana Agnese também, né, no campo da matemática. Então, na época do iluminismo, então, as mulheres não tinham tanta participação nas decisões. Então, devido a toda uma carga histórica aí que a gente já conhece. Então, a partir do iluminismo, isso começou a melhorar um pouco e algumas mulheres começaram a se colocar numa posição, então, de comando, né, propondo ideias de mudança. Então, isso mudou aos poucos, isso foi mudando e a mulher, aos poucos, então, começou a ter mais participação nas decisões, tá? A religião no iluminismo, então, muitos iluministas acreditavam no deísmo. Então, não acreditavam que Jesus Cristo seria o Salvador, acreditavam em Deus como Criador do universo e que ele se manifestava por meio da razão. Negavam a Bíblia e as religiões institucionalizadas, por exemplo, a Igreja Católica ou alguma igreja protestante também, tá? Então, o deísmo. A educação iluminista, para os iluministas, então, a educação deveria ser laica, ou seja, desvinculada de alguma religião, racional e obrigatória, acessível a toda a população. Então, a ideia de uma educação pública gratuita e laica também, né, surgiu nessa relação aí com os iluministas. Né? Então, eu acabei aqui colocando também a ideia do Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas, porque os jesuítas foram ligados a instituições de educação, só que eles, então, adotavam a ideia como eles eram católicos, né, uma educação confessional, então, ligada a uma determinada religião, e os iluministas, então, eram contra essa ideia. Então, para eles, a educação deveria ser laica, gratuita, acessível a todos e desvinculada da religião também. O liberalismo, então, no campo econômico, defende a ideia de que o Estado deve intervir o mínimo na economia, ou seja, a economia deve se autorregular, tendo como o principal teórico do liberalismo Adam Smith. Ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Então ele era adepto à ideia da livre concorrência, da iniciativa privada e do livre comércio. Então, para o liberalismo econômico, quanto menos o Estado interferir na economia, melhor. Então a economia se autorregula, ela pode se desenvolver assim e crescer cada vez mais, tá? O despotismo esclarecido, tá? Déspota representa o absolutismo, esclarecido representa a ideia iluminista. Então foram governantes que ao mesmo tempo eles foram absolutistas e
em parte também usavam ideias de reforma, ideias iluministas. Então, são governantes influenciados pelo iluminismo. Então, adotaram medidas modernizantes, porém nunca abriram mão do poder centralizador. Tá? Então, coloquei alguns exemplos aqui: o Frederico II da Prússia, a Catarina II da Rússia e o Marquês de Pombal de Portugal. Tá? Então, lembrando que eles usavam essas duas ideias, tanto ideias absolutistas, centralizadoras, quanto ideias iluministas de reforma. Tá? Influência do iluminismo no Brasil. Então, vários movimentos surgiram porque pessoas que iam trabalhar ou estudar lá na Europa trouxeram essas ideias iluministas para o Brasil. Então, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Fluminense, a Revolta dos Alfaiates, ou também chamada de Conjuração Baiana, e a Revolução Pernambucana. Lembrando que o Brasil era colônia de Portugal ainda, então a partir dessas pessoas que vinham da Europa para cá, elas começaram a trazer essas ideias de emancipação, ideias republicanas, porque enxergavam, né, a ideia de que Portugal cobrava muitos tributos do Brasil, pressionava o Brasil, então o Brasil ficava numa condição bem prejudicial. Então essas pessoas começaram a desenvolver a ideia de que precisava ter uma emancipação política e enxergavam também que muitos intelectuais, a elite brasileira aqui, na verdade, as pessoas mais ricas do Brasil, na época da colônia, tinham muitos privilégios. Então eles queriam acabar com esses privilégios da elite econômica do Brasil colonial. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei ali, se constituíram nos principais movimentos políticos influenciados pelas ideias iluministas, o que culminou, então, na independência do Brasil em 1822. Tá? Então era isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo e logo, logo, então, vou postando mais alguma coisa. Espero que estejam bem e deixo aqui o meu abraço a todos.